Como, por exemplo, o que arrisca a vida, assim? Fala aí pra Eu galera. uso a câmara dos espetos. A câmara dos espetos das lanças, é uma câmara que tem as lanças, né? E eu fico preso embaixo, dentro de uma mesa, aqui embaixo. E aquelas lanças vão cair em cima de mim se eu não escapar em tantos segundos, por exemplo. Cara, tem todo o mecanismo para eu escapar? Lógico que tem, né? Cara, ninguém é louco também de chegar e vou fazer um número com risco de morrer no palco. Mas qual que é o risco que tem de acidente? Se o cara negligenciar, né, a trava dessas lanças, e o cara não travar na hora certa, ou o cara negligenciar, mexer onde não deve mexer, aquelas lanças caem e vai cair em cima daquilo que está embaixo. Então pode ser, o cara que estiver com a mão lá embaixo, vai furar a mão do cara, se tiver qualquer coisa, né, se o cara estiver lá apertando um parafuso, aquilo cair, vai cair em cima dele. Vai Então, dar merda, né? vai dar. E é um perigo isso. É um perigo real isso. Não é uma coisa que, você está exagerando. Não é exagero. Não, é real isso. Tinha um jogo, um Faces da Morte, que um lisou... Tem. Era real aquilo? Eu não sei. Eu não achei que aquilo era real. Achei que aquilo é meio acho que foi um dos fake. primeiros filmes, assim, mais pesados que eu vi quando era moleque, assim. Eu achei porque, assim, a forma deles mostrarem a filmagem, né? Era muito fake, assim, era uma coisa que estava parecendo montada para ser mostrada aquele momento, né? Porque quando a gente filma um making off e por acaso acontece um acidente, a linguagem é diferente, é uma coisa que você está filmando para mostrar o número ou os bastidores, Não vai lá ficar o sensacionalismo ali de mostrar. Lá parecia que estava contando a historinha. Olha só, o mágico fez isso, agora vai Deu acontecer. merda. Deu errado, exatamente, é isso mesmo. Eu não cheguei a assistir isso aí, eu também perdi. Não, eu esquece. Nossa, é velho, cara. sei É lá. velho? Cara, mas assim, era tipo um documentário que só mostrava mortes, assim... Sei lá, o cara foi fazer base jump pulando, tipo, com uma corda maior do que... Pulou do prédio e, puf, caiu no chão. Umas coisas bizarras. E aí tinha um ilusionista. Tinha um mágico Que caiu o negócio nele. Pá. Mas tudo fake. Não, eu assim, aquilo que ele perguntou agora, eu acho que é fake aquilo lá, né? Aquilo lá foi... Mas hoje temos mortes verdadeiras. Tem aquele indiano que recentemente morreu, né? Ele foi levado pela correnteza e morreu afogado, né? Ele tinha que escapar acho que de uma caixa e não conseguia escapar e morreu afogado, né? Teve outro caso que é bem famoso, o cara que no aniversário da morte de Houdini, né? Que quis fazer um marketing legal, o cara tem aquele número que é clássico, enterrado vivo. O cara entra num caixão e jogam a terra em cima dele e o cara tem que sair de lá, senão ele morre sufocado, né? E o cara teve uma ideia brilhante, entre aspas, do quê? De fazer algo diferente. Ele falou, cara, vou usar um caixão de acrílico, né, para ficar todo mundo me ver lá dentro, acrílico forte, tudo. E, em vez de usar terra, eu vou usar concreto. Ele vai ver aquele caminhão de concreto gigante. Porque Nossa, vai impressionar mais. O mágico gosta de pensar coisas que impressionam, né? Tudo bem. Só que o que ele não pensou? Cara, o concreto pesa muito mais que terra, né? E quando ele jogou aquele concreto em cima do caixão de acrílico, o concreto imediatamente esmagou o corpo dele e matou o cara na hora, praticamente. Nossa. Né? E pronto, o cara morreu. Aquilo que era para ser uma coisa muito legal, acabou sendo uma tragédia, né? Então, acontece morte, acontece mesmo, e justamente por quê? Porque o cara não trabalhou bem com a equipe. Por exemplo, quando eu quebrei as costelas, né, lá na Caixa da Mágica, foi no momento que eu estava em crise do quê? Se eu continuava na mágica ou não. Por que acontece? Imagina você realizando todos os teus sonhos na vida, né? Todos os teus sonhos. Como quando criança. Quando eu era criança, sonhava com o quê? Com nada. Na verdade, eu sonhava talvez em ser respeitado pelas pessoas. Porque eu não era. Japonês, não sei o quê. Não era. Então, eu queria ser respeitado. Então, a mágica, para mim, foi uma ferramenta de impor respeito para as pessoas. E eu fui fazendo isso, e aí as coisas começaram a acontecer. Aí comecei a ir na televisão, né? Comecei a fazer os números grandes que eram os meus sonhos, né? Não tinha verba nenhuma, mas eu conseguia formas de arrumar verba. Então, fazia para as grandes empresas espetáculos maravilhosos, espetáculos que eram... Cara, que custava assim valores altíssimos, só que era apresentado apenas uma única vez, só para aquela plateia de muitas vezes 100 pessoas que estavam lá, mas justificava isso, né, para o orçamento da empresa que era patrocinadora. E assim eu fui construindo ao longo de 20 anos tudo aquilo que eu sonhei. Cara, apresentei para 2 presidentes da República,
né? Ganhei o título de embaixador oficial daquele filme norte-americano Truque de Mestre, né? Porque então eles tinham que ter um embaixador brasileiro e eu fui esse cara escolhido. Falaram que eu era o maior ilusionista do Brasil de todos os tempos pelo conjunto de obras, né, realizadas, inéditas, por 2 décadas e não superadas até os dias de hoje. Cara, então eu estava assim, cara, eu cheguei onde eu queria, ou seja, no Brasil eu conquistei tudo aquilo que o norte-americano, um asiático lá na Ásia, né, o europeu na Europa, conquistava como um artista ilusionista profissional. Eu conquistei aqui mesmo no Brasil, não precisei ir para fora para conquistar isso, aqui no país. E eu estava assim, fui em todas as emissoras de televisão, cara, trabalhei para as maiores empresas, hoje eu estava vendo uma pesquisa da Forbes, né, as maiores marcas, as marcas mais valiosas foram nossas clientes, ou são nossas clientes até os dias de hoje, né, contratam nossos serviços para fazer um projeto especial para eles. Em outras palavras, eu estava totalmente realizado. Só que a única coisa que não tinha no coração era o quê? Mais aquele ânimo de continuar. Porque é o seguinte, no começo, cara, você sempre quer provar para você mesmo. Faz o show para 8 pessoas, depois faz para 80 pessoas, 8 mil pessoas, você fala, uau, né, que legal. Aí eu fiz o show para 80 mil pessoas lá no Pará, cara, não tem mais aí depois disso. Qual se é for um milhão de pessoas, não tem mais diferença. Né? Mágica também, faz aparecer uma moto, depois faz aparecer um carro, vamos fazer aparecer um caminhão, depois um helicóptero, um avião. Chega uma hora, cara, faz aparecer um prédio. Tudo bem, não tem mais um projeto. E aí, Qual que é a limitação, assim? Não tem limite das coisas, né? Porque você cria as condições para você fazer o que tem que ser feito. Mas você vai fazer aparecer um prédio, você tem que construir uma caixa para caber o prédio dentro. Aí que entra, exatamente. Ou as estruturas do lado, a estrutura, né, de espelho que vai... truque, né? De alguma forma. Mas você vai criar as condições para que a plateia seja iludida, né? Então, chega uma hora que você fala... Cara, isso aqui não tem mais sentido se continuar nisso. Porque era só uma coisa focada o quê? Em satisfazer a minha pessoa. Né? O que mais que eu vou fazer? Putz, tá bom. Aí chegou uma hora que eu fiquei fazendo que nem quase um zumbi. Falei, fazia, mas o know-how eu tinha, né? O conhecimento eu fazia bem e o pessoal gostava. Eu era famoso por superar as expectativas do cliente. Só que chegou nesse ponto que, depois que eu ganhei esse título de embaixador oficial do Truque de Mestre, cara, bateu assim uma espécie de, não sei se foi síndrome de burnout, outros falam de depressão, não importa o que seja, mas eu falei assim, cara, não quero mais continuar com isso, quero parar com isso aqui. Por mim já deu, acabou o tesão. Já deu, né? Isso não faz mais sentido continuar. Quando não tem mais sentido em fazer alguma coisa, você joga. E foi nesse momento que estava mais perdido do que não sei o quê, só estava tocando a empresa, só que eu tirei o pé do acelerador da empresa também. Só que a empresa estava todo vapor, cara, né? Tava lá, shows para todo o Brasil e tal, e eu comecei a tirar o pé do acelerador. E eu acabei não indo muito mais na empresa, eu falei, cara, hoje eu não vou para a empresa. E começou o quê? A empresa virar uma bola de neve gigante lá de só problemas. Né? Lógico, porque você está com a empresa todo vapor e você não cuida mais dela. Mas era tudo muito centralizado em você? Muito centralizado. Não tem como não ser. Porque eu usava o quê? Exatamente o método que eu usava nos espetáculos dentro da corporação. Eu não tive esse olhar de formar mais pessoas, né, com esse mesmo olhar que eu. Sim. Né? Porque o ilusionismo tem uma maldição, né? Não, tanto na mágica como no ilusionismo. Qual que é a maldição? Cara, você não ensina nada para ninguém. Porque quando você ensina, se eu ensinar alguma coisa para o Rafa, né, o cara vai se tornar o meu rival, o meu concorrente. Então, o que acontece na cabeça do mágico, do ilusionista? Cara, vou esconder o ouro de você, ó. Porque eu sei fazer essa mágica, você não sabe. E esse é meu diferencial. A receita, né, é a minha. Isso no mundo inteiro, tá? Tem essa maldição, que eu chamo de maldição, porque é por isso que a mágica vai morrendo também. O cara prefere morrer com a técnica do que ele passar para frente. Resultado, vai morrendo. A nova geração vai perdendo essa essência da mágica, muitas vezes. E o que aconteceu foi que eu vivi exatamente isso. E eu resolvi, né, parar com a mágica, até que aconteceu uma situação curiosa. Perdido. Aí eu já, nessa época, eu já estava casado, nasceu meu primeiro filho, e eu estava já numa outra energia, num outro momento. Mas aí um amigo meu de infância me convidou, falou assim, Sal, né, ele é
ele tinha um consultório e ele falou, cara, estou construindo um novo consultório, quero que você venha aqui na inauguração. Né? Aí ele falou, mas vem antes da inauguração, inclusive. Eu não vou nem inaugurar, mas eu quero que os amigos venham ver esse novo espaço. Cara, é um consultório maravilhoso. Realmente, eu conheci ele quando ele estava numa casinha, né? E agora ele está num consultório, vários andares, maravilhoso. Estava em fase de construção ainda. E eu, né, dei os parabéns para ele. É legal, você tá mal, mas você tem amigos que estão bem, e são amigos de verdade, você compartilha com eles a alegria. E aí lá eu conheci os pais dele, pela primeira vez, o pai e a mãe, né? Velhinhos assim. Aliás, o pai dele parecia muito com o meu pai também tinha, acho que é um pouco mais velho que o pai dele, mas era, né, japonês também, então eu lembro que na hora de ir embora eu dei um abraço forte nele, né, como se fosse meu pai, e fui embora para casa. Aí no dia seguinte veio um telefonema logo de manhãzinha, né, lá do consultório, falando, oi, Sal, né, você esteve aqui, a gente quer dar uma notícia. O que aconteceu é o seguinte, o pai do rapaz, né, subiu aqui na laje, né, para ver a finalização da obra, e perdeu o equilíbrio, né, e caiu, né, de uma altura de 6 metros aí, né. Falei, putz, e aí, né, e como é que tá? Ele falou, não, a notícia é que ele faleceu e a gente quer falar que o velório é hoje à tarde. Né? Falei, cara... No mesmo dia, é isso? No dia seguinte. Foi no dia seguinte. No dia eu fui visitar à noite lá o consultório, na manhã já aconteceu essa situação, cara. Né? Mesmo que eu estou aqui com vocês hoje, amanhã, né, acontece alguma coisa com um de nós. De manhã, amanhã de manhã. Não vai não. E aí, mas naquele dia caiu a ficha seguinte, falei, caramba, né? Você vê, eu dou um abraço no cara hoje e amanhã nunca mais vou dar esse abraço de novo. E aí, o pior foi no velório. Quando cheguei no velório, veio a viúva, né, a senhorinha, chorando, né, largou todo mundo e veio em direção a mim. Ele falou, Sal, eu sei que você faz coisas impossíveis acontecerem, né? Eu queria saber se você pode fazer algo para trazer de volta meu marido aqui à vida. Cara, eu sempre ouvia isso como se fosse uma brincadeira, né? Desaparece com a minha sogra, desaparece com isso, né? Coisas que são impossíveis, né? Mas aquela mulher falando aquilo, caiu uma ficha para mim. Eu falei, caramba, meu, né? Quais são as expectativas das pessoas que estão à nossa volta? Muitas vezes, para nós, né? O que é isso? Isso aqui é um pedaço de plástico, meu ganha-pão, né? Eu faço por fazer. Mas para as pessoas que estão à volta, talvez aquilo tenha um significado muito mais amplo. Talvez aquela mulher olhasse em mim e visse, talvez, né, a única esperança que ela tivesse aqui na Terra de talvez ver o marido dela de volta, se tivesse essa esperança. Cara, eu me senti um lixo naquele momento, porque eu que era o cara, o bonzão, né, que fazia, né, tudo e superava as expectativas das pessoas, dos clientes, né? Quer dizer, lá eu não conseguia nem... O que eu pude fazer é chorar e abraçar a mulher, não podia fazer mais nada.